Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que é que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, e eles afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Até aí que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e ao meu. Você pode se assentar. Que coisa linda essa passagem bíblica, porque aqui esse texto ele está trazendo um contexto do dia, do momento, 3 dias após a morte de Jesus. Discípulos que andaram com Cristo, discípulos que estavam acostumados a ver multidão, discípulos que estavam acostumados a ver milagre todo dia, show todo dia. Quem é que não gosta de festa todo dia? Nossa, eu estava na reunião ali com Jesus, Jesus curou os cegos. Olha, eu fui numa outra, era tanta gente na cadeira de rodas, Jesus curou os coxos. Olha, teve uma outra que ele curou o paralítico, ele deu vista aos cegos. Eles estavam acostumados a esse convívio de milagres. E aqui conta-se nesse momento 2 discípulos que estão caminhando por uma estrada, estão saindo de Jerusalém, estão voltando para uma aldeia. Diz assim comigo: voltando. Pastora, por que voltando? Porque dessa aldeia eles saíram para um chamado de Jesus. E agora? Nós tínhamos deixado as nossas casas, nós tínhamos deixado a nossa vida de pecado lá, nós tínhamos deixado toda aquela vida pequena. E nós estamos agora na cidade grande, na cidade de Jerusalém, caminhando com o Mestre e vendo as maravilhas que Jesus fazia. E de repente, aqueles discípulos são surpreendidos, por mais que Jesus pregava a eles e falava assim: olha, me convém padecer as dores, a rejeição, as pedradas desse mundo, porque me convém padecer tudo isso. Eles não entendiam a mensagem de Cristo, que Jesus já estava anunciando que ele morreria. E aqui, quando acontece, Jesus, ao ser entregado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus e todo aquele povo, para ser crucificado, e todos os discípulos que depositavam em Jesus toda a esperança dele ser o rei de Israel, todo o poder político, militar, eles tinham em Jesus não só o sobrenatural do mistério, dos milagres, mas eles colocavam a visão política também naquele que tinha poder para tanta coisa.
aquele que tinha poder para acalmar os ventos, o mar e as tempestades, aquele que tinha poder para chamar da sepultura aquele que estava morto. Esse será respeitado e esse nos representará como nação. Eles tinham muitas expectativas em Jesus e de repente aquilo que era para redimir, resgatar Israel está sendo entregue para ser crucificado, morto. Eu coloco você no lugar dos discípulos nessa noite. O que você sentiria? Nostalgia? Tristeza? Fraqueza? Desânimo? Frustração? Eu confiei, eu acreditei na mensagem redentora de Jesus como Filho de Deus, mas eu não estava preparado para vê-lo morrer, porque heróis no filme não morrem, eles ficam vivos. Mas nesse filme que estou assistindo, o meu herói morreu. Talvez alguém aí no seu coração era um herói para você e parece que esse alguém morreu. E você está aí frustrado, também como os discípulos que caminhavam em Emaús, porque o teu herói, aquilo que você venerava, aquilo que você colocava suas expectativas, morreu. Muitos hoje, no nosso país, colocaram tanta esperança em um partido e numa pessoa, e essa pessoa morreu. Glória a Deus, porque Deus está tirando do trono aquilo que parecia ser, mas era mentira. Mas para aqueles que depositaram tanta confiança, se sentiram frustrados. Nós, como nação brasileira, nesse ano de 2016, nós sentimos desanimados, nos sentimos frustrados. Aonde estaria um resgate econômico, político, militar para a nossa nação? Assim também eram os judeus, os discípulos principalmente. Eles viram que Jesus era extraordinário. Como é que eu posso ver alguém sendo açoitado injustamente? Crueldade. E eles sentiram muita frustração e desânimo. E agora, Jesus foi sepultado. Acabou. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a nossa aldeia, nossa vida pequena, nossa vida sem esperança. Vamos voltar para aquele pequeno vilarejo chamado Emaús. 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, 1 dia e meio de caminhada. E agora eles começam a caminhar e contando, mas como é que pode, cara? Como é que pode? Quantos milagres? E aquele povo ainda disse que ele era o culpado, que ele não tinha, que ele tinha culpa, que ele tinha... E os dois estão conversando. Que interessante essa mensagem é maravilhosa. Eles estão compartilhando desse ostracismo, dessa frustração. Talvez você está caminhando com Jesus, está aguardando uma resposta. A resposta não chegou no dia que você queria. E hoje você está aqui talvez com uma sensação de tristeza. Calma. Eles estão lá conversando. Como é que pode a gente ter confiado? Era tudo que a gente esperava, a gente tinha alegria. E de repente pela caminhada a Bíblia diz que eles estão conversando. Eles estão contando um para o outro. Eles estão compartilhando com o outro. De repente chega um estrangeiro, alguém estranho. E o que eu acho mais interessante, esse alguém estranho começa a ouvir e começa a perguntar assim: o que preocupa vocês? O que vocês estão falando? Vão caminhando juntos. Como é que pode? O que vocês estão se preocupando? Aí os dois param entristecidos e falam assim: peraí, tá de brincadeira? Você será que é o único extraterrestre que não está sabendo o que está na mídia? O que está no Globo News? O que aconteceu nesses 3 últimos dias? Você está fora do planeta? Peixe fora d'água? Você não está sabendo dos últimos acontecimentos de 3 dias para cá? E Jesus ainda fala assim: o que perguntam? Por que vocês estão assim? Quais acontecimentos? Hoje Jesus talvez viu você caminhando, vindo para a igreja, ou caminhando por essa semana e falando assim: eu estou tão para baixo, eu estou tão sem sal, eu estou tão desanimado, eu estou tão sem fé.
Aí Jesus falou assim: mas por que você está preocupado? Parece um bom humor, né, de Cristo. Quais são os seus problemas? E ali eles não perceberam quem era aquele terceiro que estava perguntando. O próprio Deus os cegou a visão e não os deixou discernir que aquele que andava e conversava era Jesus. Era Jesus, que antes estava morto, mas já estava vivo, estava noutra. Quem dá glória a Deus? Só perguntava assim: por que vocês estão assim? Por que vocês estão preocupados? Você não está sabendo das últimas. Olha, fala sério, pergunta para o seu amigo aí, você é curioso? Se vê duas pessoas conversando, o que você faz? O que você está falando aí? Você é assim? Eu conheço um amigo que meu marido teve, que ele não podia conversar com ninguém, que ele falava assim: o que você está falando com fulano? Cantinha. Pergunta aí para o seu amigo assim: você é cantinho? Você é cantinha? Você quer saber tudo? E o que é interessante é que Jesus é assim, né? Jesus é assim, ele se achega junto no meio dos dois, ele se infiltra no meio dos dois e pergunta assim: o que é que vocês estão preocupados? Hoje Jesus está aqui nessa noite, ele andou com você pelo dia de hoje, ele andou ontem, há 3 dias atrás teve alguns acontecimentos da sua vida e ele está perguntando: quem é que está te preocupando? Com quem aqui Deus está falando? Com quem aqui Deus está falando? Por que estás preocupado? E ali naquele momento eles não estão apercebidos que é Jesus. E Jesus diz assim: mas quais são os acontecimentos? E eles começam agora a contar tudo. Olha, nós tínhamos Jesus como nosso amigo, era nosso mestre, ele era cheio de sabedoria, ele tinha poder, e nossa esperança era para redimir Israel. E agora ele foi entregue, e ele foi crucificado, e agora está morto. E agora, para completar no dia de hoje, nossas amigas, umas amigas que a gente tem aqui no nosso time, elas foram lá e descobriram que nem o corpo está lá. Parece que alguém roubou o corpo. Meu Deus, nós não estamos aguentando isso, aí é demais. O nosso ídolo, o nosso herói morreu, e agora roubaram o corpo, porque está tudo aberto lá e não tem ninguém. Está doído demais isso. E aí Jesus fala assim, mas aí Jesus começa a ministrar: mas não seria necessário? Vocês não leram as escrituras dos profetas que era necessário Jesus morrer? Era necessário primeiro ele morrer? Era necessário ele morrer para que ele alcançasse a glória do Deus Pai? Nessa noite Deus está te perguntando: não é necessário morrer? E eles acharam aquilo muito estranho. Olha quanta sabedoria esse amigo estrangeiro tem. É verdade. E continuaram caminhando. E fica aqui uma reflexão para nós nessa noite. Aquela companhia era tão gostosa, trouxe paz a 2 corações aflitos, trouxe calmaria na mente perturbada e agitada. Eles continuaram caminhando o resto do dia. Quando foi chegando a um determinado lugar, Jesus, a intenção era continuar andando. E eles falaram assim: ei, cara, não vai não, fica com a gente aqui. Foi tão legal a sua conversa com a gente, foi tão boa, estou sentindo paz. É verdade, era necessário mesmo ele morrer para alcançar a glória de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente já tínhamos sido avisados pelos profetas Isaías e outros profetas, que era necessário vir a padecer. E ali naquele momento eles reconhecem que havia paz naquela companhia. Hoje eu te pergunto: qual é a companhia que você tem andado, que tem te trazido paz? Às vezes nós conversamos entre amigos, entre pessoas da família, e fala assim: sabe uma coisa, eu conversei com tal pessoa, fiquei pior, fiquei mais agitada. Para que eu fui entrar nesse assunto? Se é que Deus está falando aqui com você, dá glória a Deus. Para que eu fui compartilhar com tal pessoa? Fui ouvir o que eu não precisava. Mas Jesus está aqui no caminho de Emaús, caminhando com os seus discípulos, está
caminhando com você para te trazer palavra que te traz paz. É necessário morrer primeiro. Nessa noite a palavra de Deus para mim e para você: é necessário morrer primeiro a carnalidade nossa. É necessário morrer primeiro essa visão obtusa. É necessário morrer primeiro o nosso achismo, para que a glória do Deus Pai venha. E o que eu acho interessante é que para aqueles discípulos a visão ela era totalmente carnal da morte de Jesus. O afastamento de Cristo deles era totalmente uma visão caótica e carnal. Sabe como? Só está no plano para redimir uma nação, não para a vida eterna. Não, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo o plano espiritual, eu estou vendo o carnal. Hoje, nessa noite, a palavra de Deus para mim e para você começa assim. Jesus começou a profetizar para eles, para anunciar-nos que ele necessitava morrer primeiro. Primeiro precisou Jesus morrer, para depois ser ressurreto, levantado em glória, só para ser reconhecido como Filho de Deus. O que na sua área está precisando morrer primeiro para Jesus aparecer em glória? E ali naquele momento, eles pediram: vai não, Senhor. Não vai não, moço, por favor. Eles ainda não tinham reconhecido o Mestre. Fica conosco. Está tão tarde. Foi tão bom. Estávamos de luto. E o nosso coração já está em paz. A presença de Jesus na nossa vida, quando entra, traz paz. Muitas vezes entramos num pequeno luto a troco de qualquer coisa. Entramos e ficamos de cinza. E Jesus nessa noite está dizendo: eu estou caminhando junto. Eu estou caminhando junto. É necessário passar a certas aflições, para que a minha glória vai ser revelada ainda no momento oportuno. E sabe qual foi o momento oportuno para Jesus ser revelado? Ali naquele momento, então Jesus decide: então ok, vou ficar com vocês. Vocês estão pedindo? Eu vou obedecer, eu vou ficar. E quando ele fica, é o momento do jantar. Jesus, Senhor e Mestre, ele toma a frente do jantar. Você sabe que quando você vai ser convidado para o banquete, quem estará tomando a frente do teu banquete, na presença dos seus adversários, será o próprio Senhor. A glória de Deus vai estar lá. Ele será revelada lá. Ela vai ser levantada lá, na presença dos seus algozes, seus adversários. Quando Jesus toma o pão e levanta o pão e agradece e reparte, aí eles percebem: meu Deus, é Jesus. No momento da comunhão, foi necessário morrer primeiro, para a glória ser manifesta no momento da comunhão. Quando ele levanta o pão, a Bíblia diz que ele parte, ele faz a oração, e ele abençoa aquele pão, e ele começa a partir. Eles dizem: tu és o Senhor. E o Senhor Jesus desaparece. E ali eles tiveram um momento de regozijo. Temos comunhão com o Pai. Temos comunhão com o Pai. Ele se manifestou de novo. Ele voltou, andou conosco, trouxe paz de novo, trouxe cura da alma de novo. Quem dá glória a Deus. Talvez você está se sentindo solitário, dizendo: quem dera se eu tivesse alguém que caminhasse comigo, pensando igual comigo, crendo junto comigo. Tem alguém que tem falado isso? Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Ele está nessa caminhada contigo e está te dizendo: por que tu te perturbas? Por que tu te preocupas? Quais são os últimos acontecimentos? E no momento da comunhão, o Senhor é levado aos céus. E eles ficaram com aquela plenitude da alegria. Quando eles lembraram: eu convidei ele para cear conosco. Queridos, nessa noite a palavra do Senhor é o seguinte. Ela é simples. Jesus estava com eles, caminhava com eles, andava com eles, ouvia eles, e agora falando com eles,
ministrando paz no meio da tribulação, na caminhada para Emaús. Quando você pensa que você está sozinho, pode olhar para o céu e conversar, porque Ele está juntinho. Ele agora. Glória a Deus. Esses dias atrás, agora essa semana, situações surgiram. E eu falei: Pai, basta uma palavra tua, a quietude vem. E a coisa mais linda que tem é quando você está no caminho de Emaús, você abre a palavra e você vê literalmente toda a história descrita como resposta. Eu vi e estou confirmando toda a história ao pé da letra. E aí você fala assim: Jesus, que fica conosco, que alegria! Que alegria! Você pode se alegrar hoje. Fala para o seu irmão: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você conversou sozinho, mas você não estava sozinho. Ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! E Jesus, ele começa a discorrer das coisas espirituais àqueles homens. No versículo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ele começa a dizer no versículo 25, ele diz assim: honestos de coração, para crer que todos os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porventura não era necessário o Cristo morrer? Hoje, nessa noite, Deus está dizendo: honestos de coração, não tenha por pesar as suas tribulações, é necessário morrer. E sabe como é que a gente morre? Com a nossa soberba, nossa arrogância, nossa falta de reconhecer que Deus está conosco. O nosso coração parece que se sente sozinho e parece que Deus se esqueceu. Jesus nos repreendeu e falou assim: vocês são nécios, o coração é endurecido. Vocês não sabiam que era necessário primeiro morrer? Nós temos morrido para o pecado? Nós temos morrido para a carnalidade, para entender as coisas espirituais? Pois tem luta na nossa vida que é luta espiritual, e só entende o que é espiritual aquele que é o espiritual. Homem espiritual entende o que é espiritual, o que é carnal só entende o que é carnal. E aí Jesus disse assim: até quando eu vou andar convosco? Tem um texto que Jesus fala assim: está cansado daquele povo incrédulo, daquele povo carnal que só entendia a carnalidade, que agia na carnalidade, que tinha visão do que é carnal. Falou assim: chega, até quando que eu vou ficar andando com esse povo carnal? Como é que eu vou compartilhar das coisas do reino com um povo que não entende? Depois que ele morre, ele volta, ele não desiste daqueles que eram carnais. Nessa noite Deus não desiste de você se você não tem entendimento espiritual da tua luta. Aquilo que é espiritual, Deus abrirá os teus olhos para entender que tem lutas que é necessário nos fazer morrer. Fazer morrer um coração endurecido, fazer morrer aquela velha fé e trazer uma fé nova, agora num Deus ressurreto, num Jesus glorioso, num Jesus que pode. Parece que Jesus tem que ressuscitar de novo hoje para você. Não sei para quem que eu estou falando isso. Para que essa alegria da ressurreição de Cristo volte ao seu coração, porque Ele está vitorioso. Ele pode. Ele pode salvar os seus. Ele pode dar um novo futuro. Ele pode te trazer uma nova alegria e não se sentir mais sozinho. Tem uma música que fala: já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é o meu bom amigo, não tenho o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz. Agora eu posso cantar. Aqueles discípulos estavam mais ou menos como esse louvor. Se sentiam tristes. Eles estavam tentando encontrar alegria só se Ele estivesse ali, carne e osso. Será que hoje você consegue ter alegria de saber que Ele está no teu coração, Ele está controlando, Ele está dirigindo as decisões?
Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. No momento da comunhão, eles caminhavam com a presença de Jesus e aquilo trazia paz. Se você está sentindo falta de paz, peça hoje: Jesus, fica comigo, anda comigo, como aqueles discípulos andaram contigo. Resgataram a paz e a alegria de novo. Alegria de saber que Jesus não estava lá no túmulo, mas estava ali junto, caminhando. Ele estava ouvindo. E Jesus, com cheio de humor, falou assim: qual é o seu problema? Por que tu está nessa? Pergunta para o seu amigo: por que tu está nessa? Por que você está moribundo? Por que você está aí assim, meia lua para baixo? Dá um sorriso. Quem dá glória a Deus? Vamos lá, Osni. Já não estou sozinho, agora sou feliz. Canta assim, fala assim comigo: já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu amigo, não tenho perigo com Cristo no meu coração. Aí você fala assim: por que eu estou com medo do médico? Por que eu estou com medo do resultado? Por que eu estou com medo da minha família se separar? Negativo, não vai não. Diz para o seu irmão: por que tu está nessa? Você está moribundo? Sai dessa. Jesus está andando contigo. Só entende isso aquele que é espiritual. Senhor, por que essa tribulação? Por que desse sentimento de dor? Aí Jesus diz assim: só para eu me mostrar no meio do caminho conversando com você. Tem da glória a Deus. Não estou sozinho, agora sou feliz com isso no meu coração. Ele é meu bom, não temo perigo com isso no meu coração. Eu sou feliz, sou feliz. Pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu vivo. Já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu bom amigo, não tenho perigo com Cristo no meu coração. Canta pro seu amigo: eu sou feliz, agora vou cantar. Pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavou os meus pecados. Eu sou feliz, eu sou feliz, agora vou cantar. Pois somente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Põe esse mãozinho assim. Os discípulos devem ter cantado assim. Depois que Jesus sumiu, depois que Jesus foi, aí eles podiam falar assim: eu sou feliz, agora vou cantar. Pois somente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. De novo. Agora vou cantar. Pois somente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Você sabe por que eu estou fazendo você cantar? Porque eu tenho certeza, depois que Jesus saiu, eles devem ter cantado: voltou de novo o nosso Salvador, Ele se manifestou de novo, Ele respondeu de novo, Ele trouxe alegria de novo, Ele veio de novo. Eu sou feliz, Ele vem de novo. Agora vou cantar, pois somente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora
para os discípulos, só para que eles tivessem alegria de volta. Diz para o seu irmão: Jesus está vindo hoje de novo, vai te dar sinais essa semana, só para a sua alegria voltar. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois somente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Para o seu amigo, vai voltar, a sua alegria vai voltar. Pois somente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Sabe a luta que está lá? Fala pro seu amigo aí: Jesus vai tirar, Jesus vai tirar. Versículo 28, quando se aproximaram da aldeia, por onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou no fio para ficar com eles. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos escutava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros discípulos com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que alegria! Oh, aleluia! Para pensar, eles estavam desistindo. Eles estavam voltando para Emaús porque estavam desistindo. Mas quando Jesus falou assim: eu que não desisto de você, eu que te encontro no meio do caminho, eu é que vou conversar agora, é eu que entro com providência. E quando ele parte o pão, eles abrem os olhos, eles reconhecem Jesus, e a alegria invadiu. E quando Jesus desapareceu, disseram uns aos outros: por isso que trazia paz, ardia a alma, o coração, quando nós conversávamos com ele pelo caminho. Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para os nossos propósitos espirituais com Deus. Quem está falando de Deus aqui hoje? Voltando para o propósito de Deus, voltando para Jerusalém. Vamos encontrar com os outros, é festa. Deus está vendo na tua caminhada, quando você está dizendo: eu estou jogando a toalha, não estou dando conta, está ficando fraco, não estou aguentando mais. Ele está vindo junto, caminhando junto. Opa, um estranho conversando comigo, perguntando por que é, qual é, por que tu está nessa. E aí naquele momento de comunhão é revelado o Senhor. E a alegria volta. Opa, voltei a sonhar, vou voltar para Jerusalém. Quem está voltando para Jerusalém nessa noite? Para as coisas espirituais, para a visão espiritual. Não saia do espiritual, não entra na carnalidade, porque Satanás está pronto para roubar. Está tentando roubar o melhor do tempo da tua vida. Não deixa. Volte para Jerusalém. Diz para o teu irmão: volte para os planos espirituais. Volte para Jerusalém. Volte para os planos. Volte para os sonhos. Fala uns aos outros. Vai ministrando uns aos outros. Retoma a sua posição. Retoma a sua posição. Tu és um guerreiro. Tu és valente de Deus. Tu és o escolhido. Tu és discípulo. Aleluia. Fica
perder. Quantas vezes a nossa caminhada é assim? É cheio de emboscadas, é cheio de encruzilhadas, é cheio de situações para roubar você. E você pensa que Satanás vai entrar, chegar com um garfo grande. Aleluia. E ele vem com coisas sutis para te roubar do melhor tempo de Deus, na melhor posição. O falecimento de Jesus era plano de Deus. Era necessário morrer. Eles entraram em luto. Talvez alguma lutinha que foi esse ano te pôs de luto. Mas hoje você declara: eu vou voltar para Jerusalém, volto para minha posição. Eu volto para minha posição. Eu sou um discípulo. Eu sou escolhido. Ele se revelou de novo. Ele se revelou de novo. Ele está vivo na minha vida. E na glória a Deus. Ele vai fazer de novo. Profetiza uns aos outros. Ele vai fazer de novo. Ele vai libertar você. Ele vai te trazer vitória. Ele está disponível para fazer de novo. Para nós estarmos já encerrando. Por que Jesus só permitiu os olhos dele serem abertos no momento do pão? É o momento da intimidade. Você já convidou alguém para entrar na sua casa para comer com você sem você conhecer? Mas a voz de Jesus trouxe tanta calmaria que aqueles homens, tem alguma coisa nesse cara que eu vou convidá-lo para ir comigo. Esse estrangeiro que entrou aqui na conversa, ele é gente boa. E eu vou levar para a minha intimidade, um momento meu de comunhão. Vai comer comigo. Jesus está comendo lá na sua casa junto com você. Ele tem comandado a refeição. Ele tem o momento mais íntimo, mais perfeito. É sentados à mesa. Quando a gente come um pacote de sal um com o outro, a gente vai dizer: verdadeiramente temos comunhão um com o outro. E o sangue do Senhor Jesus que nos purifica, tira todo o pecado e nos faz um. Foi no momento de comunhão que ele foi revelado. Como está a tua comunhão com Deus? Hoje é dia de restaurar. Se você está nostálgico, está um pouco enfraquecido por algumas lutas, fica conosco hoje, Jesus. Fica conosco hoje. Vamos cear hoje de novo. Eu quero voltar àquela alegria do primeiro amor como da primeira vez. Restaura os meus sonhos e eu volto para Jerusalém agora. E eu vou ser testemunha lá que o Senhor voltou de novo e fez de novo na minha vida. Foi de novo, o Senhor fez de novo, e o Senhor se mostrou de novo. Que dá glória a Deus. Talvez você fale assim: Senhor, me dê um testemunho, me dê motivos para sorrir ainda esse ano. Quem está precisando disso? Me dê motivos para sorrir ainda esse ano. Glória a Deus. Me dê motivos para sorrir ainda esse ano. Profetizo sobre você. Dê motivos, Senhor, ao teu povo para sorrir esse ano. Dê motivos, ó Deus, para terminar em festa esse ano. Dê motivos. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Nosso amado, vai se colocando de pé. Vai pedindo: Jesus, eu tomo uma posição, eu volto para Jerusalém. Eu estou voltando para a minha posição. Eu tinha fé, eu tinha determinação. Eu não vou ficar prostrado desse jeito. Esse não é o meu fim. Feche os seus olhos. Aleluia. Ó Espírito Santo, tu estás neste lugar. O Senhor caminhou essa semana com muitos, e o Senhor ouviu o lamento de muitos. Essa palavra vem do teu trono para a tua igreja. Ah, Senhor, traz esse povo de volta a comunhão contigo nessa noite. Começa a falar: Senhor, eu volto ao modelo original, aquele que o Senhor fez perfeito na minha vida. Me dê motivos para sorrir. Fale, abre a tua boca e fale. Traz motivos. Enquanto eu e Osni cantamos, que o Espírito traga a sua visão de volta a comunhão com o Senhor, sendo curado na alma de todo lamento, de toda nostalgia, de todo desânimo, de toda falta de fé. Traz de volta Jerusalém, para compartilhar com os teus escolhidos os teus mistérios na minha vida, cantando: fica conosco, nosso amado.
te pediram, Senhor. Fica conosco. Nosso amado irmão Jesus. Põe a mão no seu coração, fica comigo, Jesus. Fica conosco. Nosso amado irmão Jesus. Fica conosco, conosco pelo céu, imenso amor. Os teus discípulos te pediram, os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Peça isso ao Senhor, fica conosco, nosso amado irmão Jesus. De olhos fechados, eu vou apenas fazer um convite. E você vai fazer uma nova aliança com Deus. Volte ao modelo original. Volte e tira toda a visão da carnalidade, toda a visão obtusa, pequena, porque os discípulos pensavam só naquilo que era possível, não no sobrenatural, que era necessário Jesus morrer para eles terem vida eterna. Era necessário a renúncia do próprio Cristo para nos dar lugar junto com Ele. É necessário padecer algumas dores para ter experiências com Deus. Deus está falando isso hoje para você. É necessário conhecer a necessidade espiritual para se achegar mais a Deus. Então se renda mais. Se renda mais. Ele está caminhando junto, não se sinta só. Feche os seus olhos. Nessa noite, tem alguém para Cristo, para caminhar com Cristo, que gostaria de convidar Jesus, caminha comigo? Se tem, levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe, minha irmã. Tu já tem caminhado. Tem mais alguém que precisa? Jesus, continue caminhando comigo. Aleluia. Mais alguém para Cristo? Se você já tem o Senhor, põe a mão no seu coração e só faça uma oração. Confirma isso. Confirma isso. Feche os seus olhos. Pai, repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, nessa noite, continue comigo. Fica conosco, Senhor. Restaura a nossa visão do que é espiritual, mas nos dê vitória. A vitória e a alegria de ter o Senhor em nossa companhia. Manifesta de novo a tua presença. Faça a diferença no meu caminhar. Quero ter comunhão perfeita contigo. Eu rejeito hoje toda carnalidade, toda visão pequena, toda opressão que Satanás tem tentado roubar da minha vida, a minha fé, a minha vida contigo. Mas hoje eu sei que o Senhor tem caminhado comigo. Me dê alegria de novo da tua companhia, em nome de Jesus. Manifesta novamente com milagres, o milagre da tua presença, porque com tua presença voltarei a ter paz, voltarei a ter alegria, voltarei a ter comunhão em família com teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Nós repreendemos agora todo contra-ataque e peso espiritual. Nós repreendemos agora toda a hoste das trevas, toda a força infernal que tem trazido opressão, toda malignidade saia no meio das famílias, na mente do teu povo. Vai repreendendo todo o pecado, tudo que, ó Pai, nos impede de ver e reconhecer a tua presença. Hoje, Senhor, nós te convidamos, fica conosco. Divino companheiro, tu és o meu companheiro, tu